Entrou aqui. Isso. Pronto, pessoal, vou cronometrar, tá? Pode colocar aí no modo de apresentação e pode começar. Bom dia, professores. Antes da gente começar, eu só queria avisar que essa semana, infelizmente, a gente não conseguiu produzir tanto assim. Isso que eu vou apresentar já estava assim na fila, né, para apresentar. E acho que é importante comentar isso porque na quinta-feira a gente teve uma tutoria com os nossos tutores assinalados e eles deram um feedback muito interessante para a gente, inclusive acerca da forma que a gente apresenta. E eu só queria deixar assim afirmado que a gente ouviu o que vocês tinham a dizer e a gente assim já está implementando na nossa apresentação, só que a gente só vai mostrar isso a partir da semana que vem. A gente mudou um pouco umas coisinhas aqui só para não passar batido nessa. Mas a gente ouviu, sim, o que eles têm a dizer e a gente tá assim, levando em conta. Por enquanto, vamos lá. A gente tem o grupo de unidade básica de saúde. O problema que a gente definiu foi como prover uma comunicação mais clara e eficiente entre usuários e o UBS acerca do funcionamento geral da unidade e das situações e da situação das suas consultas. Então, a gente trouxe aqui algumas dores, rapidamente, do ACS. Falta de insumos, sempre, paciente... Eu vou focar no que é importante para o nosso plano definido, que a gente já visitou essas coisas aqui, está só dando uma relembrada. As duas mais importantes são a desinformação dos pacientes. Os desejos mais importantes é resolver os problemas do paciente sem precisar encaminhar ele para outro lugar, e um programa de computador melhor. O que eles têm usado bastante lá é tablet, smartphone, computador, lápis de papel. Porém, eles usam muito mais o lápis de papel porque a infraestrutura não é muito boa, os aplicativos não são muito bons. Lembrando, aqui é o ACS, Agente de Saúde. Agora passando para o gestor, a dor mais importante para eles é essa falta de insumos, né? Essa lista não está exatamente em ordem de importância, mas foi o que a gente viu na entrevista. Os desejos dele, o mais importante é que a população realmente seja mais informada. E o que é usado, mesma coisa do ACS, tem tudo isso aí, mas eles usam bastante lápis e papel por causa da infraestrutura não ser muito boa. E as oportunidades que a gente viu até agora. A gente validou bastante a desinformação dos usuários em toda a UBS que a gente viu, inclusive na UBS que falou que a população não era desinformada. Outro funcionário chegou e falou, não, na verdade é sim. Então esse foi um problema bem geral a todos. E também as pessoas costumam usar muito o WhatsApp para agilizar as etapas burocráticas. Além disso, eles acabam usando muito papel para continuar fazendo anotação, tanto no sentido de prontuário, porque o aplicativo do computador não funciona, quanto por parte das ACS, assim, o aplicativo que eles têm que usar, que é o Atende Saúde, ele não permite customização, ele não permite que você crie notas sobre uma dada residência, família que o ACS tem que visitar. Então, ela acaba sempre carregando com ela um caderno e uma caneta para ela tomar as anotações que ela julga necessário lá. E aí os grupos de problema identificados foram esses três aqui: comunicação, deficiência de ferramentas e uns problemas mais graves. A gente decidiu atacar especificamente o problema da comunicação, que inclui desinformação da população, ineficiência na hora de marcar consultas, encaminhamentos, desmarcações de atendimento podem ocorrer em cima da hora e a comunidade precisa ser avisada. Beleza, os personagens envolvidos, a gente tem dois usuários: é o usuário de saúde pública, que é o cara que é paciente da UBS, e o usuário 2 é o funcionário de saúde pública. E aí ele inclui ACS, médico, enfermeiro, mas não o gestor. A gente está ainda fazendo pesquisa para ver se a gente afunila isso para trabalhar só com os ACS, mas no momento a gente tem esses aí. E o cliente, né, quem é que vai pagar pela solução, a gente está indo na linha de que é responsável por isso é o órgão do governo, né? Então, prefeitura, secretaria de saúde, secretaria do estado de saúde, enfim. E aí sobre concorrente, quem é que já faz algo parecido? Até agora a gente viu um pouquinho sobre essa TakeBlip aí. É uma empresa de soluções para chatbots, inclusive para a área de saúde. E quais são os valores entregues por ela? Eles têm muitas plataformas. Eles operam no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, e no Apple Message. Isso tudo são plataformas que eles fornecem bots, né? Para elas. E eles têm uma presença de mercado muito grande. Isso aqui não é bem um valor entregue, mas é um valor da empresa, né?
Eles têm mais de 180 mil chatbots criados, que usam essas ferramentas que eles fornecem, e tem mais de 2.200 marcas como clientes, incluindo grandes marcas como Rock in Rio, Coca-Cola, Santander e Casas Bahia. E aí, o que eles fazem de errado, né? Quais são as limitações presentes nesse concorrente? Até o momento, os problemas coletados foram esses. Eles têm problema de comunicação com o cliente, eles têm uma solução que é muito mais voltada para organizações empresariais, privadas, e pouco voltada, assim, para organizações públicas, né? E eles têm um alto custo de contratação de serviço. As fontes desses problemas e desses valores é o próprio site da plataforma e o Reclame Aqui. A gente tem essas inspirações também, que são, assim, empresas que solucionam problemas semelhantes, mas não exatamente o mesmo problema que a gente. A gente trouxe o Rocket Chat, o BotPress e a Vitude. O Rocket Chat e o BotPress também são empresas de bot e tal, só que eles não têm muita coisa na área de saúde. A Vitude, ela não é uma empresa de bot, ela é uma empresa de agendar terapia, né, de fazer um match entre um paciente e um psicólogo. Eles têm uma plataforma online bem legal, bem interessante para esse fim aí, e fornecem uma comunicação muito interessante, muito fora da curva entre um paciente e um psicólogo. A gente achou isso bem interessante. E aí, depois disso tudo, a gente pensou, e se a gente tivesse um sistema que facilitasse essa comunicação e ele contasse com esses quesitos aqui, que é acessibilidade e fácil uso, uma linguagem simples e fácil de entender, né, para servir de intermédio entre a aplicação e o usuário. Essa aplicação, ela popularizasse o acesso a informações essenciais para os seus usuários, popularizar aqui no sentido de democratizar, né, de ser fácil o acesso, e que atende não só os pacientes, como também os profissionais de saúde. Ou seja, os profissionais de saúde eles teriam algum nível de controle sobre isso aí, sem precisar de uma equipe técnica por trás. E aí a gente passa para a nossa etapa de ideação. Com essas questões em mente, com esses desejos em mente, a gente está planejando combinar. A gente já fez o brainstorm, então planejando fazer os thinking hats ainda, para gerar uma ideia da aplicação, né? E aí a gente chegou, no brainstorm a gente já chegou a esses pontos aqui. Desculpa, a gente está falando da aplicação ainda. Então, a gente se reuniu e a gente concluiu que a nossa aplicação seria interessante se ela fizesse essas coisas aqui. Que são lembrar o paciente por meio da notificação, mensagem das Um consultas pendentes. minuto. Ok. Fornecesse informações gerais sobre o funcionamento da OBS, permitisse marcar e cancelar consultas pela aplicação, enviasse durante a campanha de saúde mensagens informativas acerca da campanha, sem nenhum prompt do usuário. Isso aqui foi um dos pontos que a gente conversou na quinta-feira. Essa coisa de ficar mandando mensagem sem prompt talvez não seja muito legal. Vamos ter que validar essa coisa aqui. Mas, enfim, a gente fez o brainstorm e gerou essa lista de ideias aqui. Eu não vou falar todas elas, né? Tem pouco tempo. Mas, a partir desse brainstorm inicial, a gente fez o MVP e a gente pretende, no MVP, entregar uma interface para o usuário de saúde, por meio de um chatbot, que é capaz de tirar dúvida e informar, e uma interface simples onde o profissional de saúde pode editar as informações que o chatbot fornece. Usuários aprovam essa ideia? A gente tem algumas evidências de que eles gostariam. A gente tem as entrevistas, a gente tem as gambiarras que eles usam, os equipamentos que eles têm disponíveis, que poderiam ser usados para fazer isso funcionar, e tem essa questão do acesso... Tá. Não, é uma questão do tempo. Isso aqui são fotos que a gente tirou na nossa visita a campo na UBS, onde eles têm vários cartazes assim, para suprir a falta de informação e tal. Então, essa coisa realmente existe lá. Vou pular essa parte da estratégia do produto. Existe um interesse governamental por parte disso. A gente trouxe o CIEITA Recife aqui, que é um projeto da Prefeitura de Recife. Eles estão dispostos a pagar até R$ 40.000 para resolver o problema de encaminhamento realizado pelo profissional de saúde. Então, existe um interesse governamental em tornar trazer soluções para essas questões de saúde pública na UBS. E nos próximos passos do nosso produto, do nosso grupo, a gente vai criar subgrupos dentro do nosso grupo e eles vão ficar, assim, existentes de agora até o fim da disciplina, provavelmente. Os grupos que a gente pensou até agora foi de valoração do produto e das ideias, junto aos clientes, aí na UBS mesmo, falar o que a gente está planejando, ver o que os clientes têm a dizer. Um grupo de pesquisa de mercado para estudar os nossos concorrentes, ver o que eles entregam, e o que eles entregam de valor vai ser o mínimo que a gente tem que atender. O que é uma limitação deles vai ser o nosso diferencial, provavelmente. A gente vai retirar de lá. E uma pesquisa técnica para saber se as ideias que a gente está tendo, elas são, assim, tecnicamente possíveis de serem realizadas. Tem algum tempinho ainda?
Na verdade, já passou 1 minuto e 15 segundos. Eita, desculpa. Perdão. Eu avisei. Eu não viu o apito, não? Não, eu escutei quando o senhor falou 1 minuto, mas eu não escutei quando Ah, finalizou. desculpa. Então, o apito não saiu no microfone, mas, enfim, deixei passar para ver quanto tempo ainda precisava. Está em 1 minuto e meio além do tempo. Tá, perdão, é que realmente eu não ouvi o final. Tudo bem. Ainda tem coisa? Não, tem alguns comentários que eu gostaria de dar, mas não fazem parte da apresentação. Tá bom. Então, nesse caso, passamos para os comentários dos seus colegas. Tá, já que Vamos ninguém lá, falou gente. ainda. Quem usa o BS aí? É... colegas de grupo ou colegas de disciplina? Da disciplina. Mas assim, o pessoal da equipe também pode falar se quiser. Tá, eu gostaria de comentar só que, assim, novamente em relação à tutoria que a gente recebeu na quinta-feira, a gente pretende revisitar essa etapa de ideação, porque a gente teve algumas informações novas durante a tutoria. Já estamos planejando, ainda essa semana a gente vai voltar e vai rever toda essa questão, vai refazer a etapa da ideação e provavelmente a MVP, a solução em si, tipo, o formato dela provavelmente vai permanecer, mas as features que a gente tem planejado vão ficar um pouco diferentes. Então, provavelmente, por isso que eu pulei esses últimos slides que falam sobre proposta de valor e estratégia de produto. Isso aqui provavelmente vai mudar. Não é nem uma pergunta, é só primeiro pedir desculpa, André, que eu não consegui mandar para ti o contato da pessoa da UBS, lá da minha cidade, porque ela já me cortou no primeiro momento. Eu insisti para que eu pudesse enviar, mas ela disse que a, capacidade técnica da equipe era fraca e ela não quis passar de jeito nenhum. Tá bom, então. Eu, tipo, insisti bastante o final de semana inteiro daquela vez e ela não me deu abertura. Então, Não, só sem pedir desculpa, tá, problema. cara? E isso é uma coisa que a gente sabia que ia acontecer. Na nossa visita a campo à UBS do Bairro Sarinho, a gestora ela falou que era incomum os gestores terem interesse em participar desse tipo de coisa. Então a gente já estava preparado para algo do tipo, sem bronca nenhuma. Com sorte, o Bairro Sarinho é muito aberto a receber essa gente de fora e a gente está fazendo uma comunicação legal lá com o pessoal. Eu queria trazer um comentário, eu sou da equipe também. Bem-vindo ao mundo das GovTechs. Faz o quê? Alô, consegue me ouvir? GovTechs, das tecnologias para o governo. Ah, GovTechs. Entendi. Alô? GovTechs são startups que desenvolvem soluções para o governo. Pode falar. Bom dia, pessoal, consegue me ouvir? Sim. Ok. Bom dia, meu nome é Gabriel, faço parte da equipe também. E um ponto interessante que aconteceu, no caso, esse final de semana, e a gente não colocou na apresentação porque, enfim, o tempo é bem corrido, mas que acho interessante pontuar, é que essa solução, ela também ajudaria muito em casos até mais sérios, como, por exemplo, uma pessoa conhecida minha, que é dentista na UBS, teve que responder no âmbito da Justiça Civil, porque como no posto de saúde atualmente está funcionando da seguinte forma: às 7 da manhã abrem as mensagens no WhatsApp para as pessoas poderem marcar, né, pedir ficha para poder passar, no caso, no dentista, né? E uma pessoa se comunicou primeiramente à rádio da minha cidade, né, que é uma cidade interior, então o pessoal geralmente vai até a rádio para fazer reclamação. Foi na ouvidoria pública e também queria entrar no fórum municipal daqui com uma reclamação em relação à marcação de consultas, porque segundo ela, a pessoa já havia 2 semanas, 2 ou 3 semanas tentando marcar consulta, e aí outras pessoas que tentaram antes tinham conseguido, só que a pessoa não tinha nenhuma prova, e aí acabou tendo todo esse transtorno
por conta dessa marcação de consultas. E aí a dentista teve que preparar toda uma documentação, fazer uma resposta, né, para poder não responder judicialmente, já que é ela que fica responsável pela UBS, né, como dentista. Então, assim, um sistema, né, um sistema como esse, né, trataria não só problemas mais simples, digamos assim, se a gente pudesse colocar dessa forma, mas também coisas mais graves, né, e como a gente teve de exemplo esse caso que chegou até a justiça por conta de uma marcação de consulta, né? Certo. Professores, já querem se pronunciar? Já querem contribuir? Eu posso. Massa, galera, assim, vocês estão numa área que é crítica, né? Que demanda muita solução, tá? Assim, é importante que vocês fiquem ligados nessa coisa de passar uma semana sem avançar tanto, assim, é ruim, principalmente para uma equipe que, assim, tem várias pessoas, então isso pode significar que está havendo alguma descoordenação aí entre a equipe, eu acho que isso é importante, então conversar com os mentores, mas internamente também, né? De uma maneira geral, assim, tem algumas coisas na apresentação de vocês que ainda para mim não está muito claro. Por exemplo, eu não entendi qual é o problema porque eu senti falta de exemplos. Assim, eu entendi de uma maneira geral que o problema é de comunicação, mas é o quê? Coloquem exemplos. Qual é o tipo de comunicação que precisa ser feita? Porque isso é importante para a equipe entender e para vir com a solução, tá? Então, é bom deixar lá a apresentação, tá? E enquanto que estou anotando aí. Foi mal, eu esqueci que eu estava compartilhando. Certo. Mas, assim, é bom alguém da equipe anotando também. Na verdade, todo mundo da equipe anota para depois vocês compararem notas. Mas, assim, então, quais são os exemplos? Né? O colega mostrou no final que um aí foi uma questão de marcação. Tem que ter uma comunicação melhor para marcação de consulta. Mas que outras? Assim, eu não tenho a menor ideia de qual é a comunicação que acontece dentro de uma UBS entre pacientes, né, e quem marca, porque não necessariamente é médico, né, é o pessoal administrativo. Né? Aí vocês falaram que o desejo do pessoal é que a população, de novo, seja mais informada. Mas informada sobre o quê? Também não tem exemplo. Né? Aí vocês chegaram que o Blip é o principal concorrente, mas não me pareceu, tá entendendo? O Blip ele não é exatamente o principal, ele foi o que a gente pesquisou até agora. Como eu falei, a gente está tendo um problema de produtividade na equipe e foi o que a gente fez até agora. Eu preferi trazer isso do que não trazer nada, mas com certeza não é o principal. Você pode ficar tranquilo que essa pesquisa de concorrente, pesquisa de mercado, ela vai ser constante até o fim da disciplina agora e realmente é algo que a gente está pecando, que os professores desde a quinta-feira da tutoria têm falado isso. A gente não está entendendo muito bem o que o mercado já tem feito para isso. A gente está pesquisando. Mas, e aí vocês podem olhar o que é que o pessoal está usando, o que é que o governo está usando, né? o que está sendo usado lá fora, né? Como é que é o equivalente a um OBS no exterior, né? Tá. Pronto, mas claramente ele não é concorrente. Mas claramente ele não é concorrente. Ele pode ser uma inspiração, por exemplo, né? De você usar chatbot e tal. Uma dúvida barra sugestão sobre o que o senhor falou de exemplos do problema. A gente tem exemplos reais, mas se a gente, vamos dizer assim, forjasse uma conversa de WhatsApp baseada no que a gente ouviu, o que acontece, que é real, e trouxesse aqui como ilustração. Isso seria isso? Que isso aí sanaria essa dúvida do problema? Porque eu estou com medo de perder muito tempo assim, explicando o problema toda vez. Mas é que tá. Quanto menos claro, mais tempo se perde. Equipes que estão com tudo claro, muito claro, dos 8 minutos gastam 6 no final de projetão. Porque está tão claro que ela chega e mostra o exemplo direto. O problema é esse aqui. Pronto. Não precisa ficar enrolando, não precisa ficar dando volta, porque está ali. Você pode montar uma situação hipotética, desde que baseada em coisas reais,
mas traga alguns depoimentos. Ó, tá aqui, uma conversa. Depoimento mesmo. Fulano fez, sei lá, tipo, aparece muito no jornal quando tem coisa de crime, né? Que aparece lá, fulano conversando, diz uma coisa, diz outra, ou aquelas coisas de 190, né? A pessoa entra em Entendi. contato, diz o que houve. Então, você pode montar uma coisa daquela ali, baseada em fatos reais, não tem problema para narrativa. Mas traga os exemplos. Entendi. Só para completar o que o Cristiano está dizendo um pouquinho, eu até agora não sei realmente se vocês querem restringir o problema à marcação de exame. Não. E eu fiquei imaginando o que é que as pessoas ficariam conversando no WhatsApp com o atendente da UBS, porque o médico não vai conversar com o paciente, ou vai? Então, assim, tá realmente um pouco nebuloso exatamente o que vida social dessa informação vocês querem pontuar. Tô entendendo. Gente, não tem problema haver uma restrição, por exemplo. Se está claro que o problema é marcação e não tem nada que é usado efetivamente, tal. Há o espaço para inovação ali, vocês podem focar só em marcação, mas tem que mostrar que isso é a coisa principal, tá entendendo? Assim, é um problema real, é um problema que demanda inovação, mas claro, assim, para mim não está claro, tá entendendo? Certo. Qual é a comunicação que precisa ser feita, tá entendendo? Só para completar isso e buscar onde que tem inovação nisso, né? Porque hoje todas as clínicas que eu frequento, por exemplo, já tem um bot de escolha aqui o exame que você quer, mande o exame, mande a requisição, tudo pelo WhatsApp. Você só fala com alguém lá no final se tiver alguma dúvida. Então, assim, já é mais ou menos comum. Então, você tem que colocar aí como é que esses bots funcionam e qual é o espaço para inovar nisso. Pronto, isso foi algo também apontado durante a tutoria, né? Os professores não estavam enxergando como a gente iria inovar, e foi aí que a gente percebeu que nem a gente estava assim, enxergando o que tinha de inovador. Assim, nada que a gente trouxe como uma possível solução, né, era realmente novo. Isso aí, qual é a diferença para os outros chatbots? No momento nenhum. Aí a gente vai voltar na etapa de ideação, agora com o feedback dos professores na quinta-feira. E principalmente uma coisa que pegou muito foi que a gente ainda estava na ideia de que ia ter que implementar, né? E aí na tutoria os professores falaram, não é bem assim, a gente vai ficar mais no âmbito de um protótipo e tal. Aí as coisas mas só uma coisa, André, veja. Não, calma lá. Vai ter que ser implementado. Vai? Ele não precisa ser implementado na UPA, na UBS, claro. Mas tem que estar rodando. Não, sim. Mas, assim, não tem que ser essa questão de... Tem que ser implementado. Pronto, então, a gente estava preocupado desde o processo de ideação inicial de que a gente tem que fazer isso aqui para entregar no tempo da disciplina. Então, a gente teve que dar uma manejada ali nas expectativas. André e a equipe, é importante isso, certo? Pode ser que ele não tenha deixado claro. Tem que ser implementado, rodando, para ser demonstrado no Demo Day da disciplina. E usado por profissionais. Por pessoas fora da equipe. Pronto, isso aí tudo a gente já pretende por usuários fazer com a finais, questão né? da validação dos usuários. Isso aí a gente tem em mente. Isso. Mas, assim, é uma pressão muito menor, não dizer muito menor, mas uma pressão menor do que a gente, não, tem que fazer, tem que levar lá na prefeitura, tem que... Entendeu? Aí a gente... Você não precisa ser comprado pelo governo para ser implantado. Tá certo? Aí é outra história, realmente é outra história. Mas tem que ser alguma coisa que nós possamos ver. Bom, isso não é só um PowerPoint, isso é de fato uma solução que tem funcionalidades e que um profissional poderia usar num serviço dessa natureza. A gente precisa ter acesso a isso. Então, por acaso, semana passada, me apresentaram uma startup muito interessante que faz todo o processo de matrícula, né, em universidades com inteligência artificial. Então, eles reduziram
de 3 meses para 24 horas o processo de validação de matrícula do processo que a pessoa tem que fazer a cada 6 meses para renovar sua matrícula. E reduziram drasticamente o número de pessoas envolvidas também. Então, assim, tem umas coisas com inteligência artificial muito interessantes acontecendo. Vai dar para desenvolver um sistema com inteligência artificial em mais de 1 mês e meio? Claro que não. Mas uma parte desse negócio, se é que vocês vão para um lado desse, tem que estar demonstrável. Processo artificial depois. Aí você pode fazer isso. Mas a parte demonstrável tem que estar pronta. Tem uma coisa importante do que o Luciano falou que vocês precisam atender. Ver, chatbot é uma interface. Tá? O crítico é o processo que está por trás. Veja que aí o Luciano falou, tem um chatbot, mas que faz o processo de matrícula. Está entendendo? Então, não é... Aí poderia ser com o chatbot, poderia ser um robô físico que ia lá na casa da pessoa... Pode ser qualquer outra coisa, que é a interface. Então, o mais importante, pessoal, não é o chatbot, tá, em si. É o que ele vai fazer. É um chatbot. Vocês estão criando uma solução... Se vocês não estão criando um chatbot, vocês estão criando uma solução para permitir a marcação rápida de consulta. A marcação de procedimento. É um chatbot que resolve problemas administrativos. Aí eu queria ver, pessoal, qual é a proposta de valor de vocês? A proposta de valor, no momento, ela é sobre acessibilidade. Deixa eu... Não, mas mostra ela, eu quero ver a proposta mesmo em si. Tá aqui. A gente reconhece que não está muito boa. Depois, Gabriel quer falar alguma coisa, viu? Os professores tá. criticaram bastante isso aqui na quinta. A gente ainda pretende fazer a curva de valor, tudo. Isso aí tudo realmente está dependente da nossa pesquisa de mercado para a gente entender o que os concorrentes entregam também. Tá, aí, mas veja, pessoal, tudo parte de qual é o problema que vocês querem resolver. Tá? E não pode ser, é um problema de comunicação. É um problema de comunicação para quê? Tá entendendo? Tô entendendo. Tirando esse nó, vai facilitar para o resto. Porque se for, por exemplo, pegando só o exemplo de marcação de consulta, tá? Não estou dizendo que é isso que vocês vão fazer, mas, olha, o problema é marcação de consulta. Então a proposta de valor tem a ver com... A gente é o sistema mais fácil para fazer marcação de consulta. Tá? A solução é uma marcação de consulta via WhatsApp. Tá entendendo a sequência? Como fica fácil de explicar? Tô entendendo. Tá? Vai, Gabriel, por favor. Gabriel. Opa. Somente pontuando algo que acho que foi o professor Luciano que falou, sobre não ter a visão do nosso problema, né? Que a gente colocou o problema, né? Que é a questão da informações, né? A população desinformada, né? E a questão da marcação das consultas. E, assim, um exemplo prático que a gente tem, que eu acho que é até interessante, seria até o ponto que o professor Cristiano falou, sobre a gente ter um exemplo prático para falar assim, não, ok, a gente olhou isso aqui, a gente entendeu na prática qual é o problema. Que foi um vídeo que a gente conseguiu de um ACS, às 7 da manhã, ela liga o celular do postinho de saúde e tem lá mais de 140 mensagens no WhatsApp do pessoal que mandou mensagem pedindo, no caso, tanto questão de informações simples sobre qual o dia de atendimento, qual é a campanha atual de vacinação que está tendo, como é que eu faço para marcar uma consulta, o que eu preciso para marcar uma consulta. Todas essas categorias de informações que a gente sabe que facilmente a gente consegue mapear e deixar automatizado. Como o professor Luciano falou, muitas das vezes a gente conversa com o chatbot, e aí no final, se a gente precisa de alguma informação extra, algo mais assim, delicado ou importante, a gente conversa com um ser humano, né? Então, a nossa ideia dessa parte das informações é pegar todo esse fluxo de pessoas que mandam essas mensagens, que é uma grande quantidade, e já conseguir adiantar esse atendimento dessas pessoas que só querem simples informações. E também, nesse mais de 140 mensagens, também tem a questão da marcação das consultas. Então, simplesmente são várias pessoas que mandam apenas assim, gostaria de uma ficha para o dentista. Então, já seria outra categoria que a gente conseguiria, né, adiantar essa questão da marcação. Então, facilitaria demais para a CS chegar numa interface, né, num sistema, algo assim,
e só conseguir finalizar os atendimentos, e não ter que passar por todo o fluxo de olhar mensagem por mensagem e ver o que cada paciente quer de forma manual. Então, acho que se a gente trouxer na próxima apresentação um vídeo demonstrando isso, colocando o problema e colocando ao lado uma possível solução, acho que facilitaria o entendimento. Perfeito. Alana? Pronto, esse teu comentário até trouxe mais sobre o que eu ia falar do que a apresentação, que é justamente a diferença entre informação e comunicação. Tem pontos que é simplesmente que as pessoas querem ter informação, que tipo um site tendo as informações ajudaria. Não necessariamente tem que interagir com ninguém, eles só não tem um lugar que eles têm acesso a essa informação. São duas coisas diferentes, apesar de estarem alinhadas, desinformação com comunicação. A outra é comunicação, onde ele realmente precisa falar com alguém, precisa ter interação com o profissional. Aí acho que vocês podem clarear mais isso, tanto na cabeça de vocês, o que vocês realmente precisam separar, quanto da apresentação. Mas aí, fora o que o pessoal já falou, eu ia fazer um comentário sobre que vocês falaram sobre os usuários aprovam. Quando a gente faz essa pergunta na Quest, vocês responderam com sinais, mas essa pergunta é para vocês validarem com o usuário o MVP que vocês propuseram. Então, vocês tiveram uma ideia de MVP, então não é que vocês acham que isso deve ser efetivo por causa desses sinais. Agora, com base nesses sinais, vocês desenvolveram o MVP, e agora vocês vão perguntar aos usuários se faz sentido esse MVP de vocês. Então, não é com as bases que vocês usaram para fazer, e sim as próximos dados. Só para trazer isso na próxima apresentação. Álvaro? Bom dia a todo mundo. Durante a tutoria dessa equipe na quinta-feira, a gente tinha realmente batido muito em cima nessa questão da curva de valor que eles não tinham ainda e da proposta de valor que não estava muito claro para a gente. Até porque eles não tinham mostrado um diferencial. Mas o rapaz que falou antes, o doutor Alana, ele falou que o que talvez possa ser inserido aí, ele falou que nessa comunicação que vai haver, vai ter um fluxo reduzido e tal. Porque assim, dizer que uma linguagem é simples e fácil de entender, como eu tinha dito na quinta-feira, isso todo mundo diz, que é simples e que é fácil e tal. Se não ficar claro para a gente onde está essa simplicidade, que vocês são mais simples, ou que vocês são mais fáceis para fazer essa comunicação, ou para se estabelecer esse contato, ou que esse fluxo de fato está reduzido, diminui-se as etapas que a pessoa precisa durante a comunicação, isso tem que ficar claro para que de fato seja a proposta única de valor de vocês. E aí uma comparação na curva de valor com os outros que já fazem isso ou fazem algo semelhante, vocês mostrar, nós somos melhores aqui, essa é de fato a nossa proposta. Isso é o que a gente tem diferente. A gente deixa mais simples ainda e mais fácil de entender, melhora ou diminui os fluxos, enfim, para ficar claro para todo mundo, porque não basta dizer, tem que ficar claro que de fato vocês vão entregar isso. E é possível entregar isso e que vocês são diferentes nisso. Só complementando isso que Álvaro falou, se vocês estão criticando a complexidade, mostre onde está a complexidade. Porque, por exemplo, eu não vi na apresentação onde a comunicação ela é complexa. Tá entendendo? Porque, assim, olha, funcionar, ser simples e fácil de usar é como se fosse obrigação. Tá entendendo? Então, vocês têm que pegar no ponto, olha, a comunicação é muito complexa porque o cara tem que trazer muito, não sei o quê. Ou, por exemplo, a complexidade, como foi dito, tá que da forma atual, usando o WhatsApp como gambiarra, ele acumula um monte de mensagem. É difícil encontrar mensagens específicas ou tá lá aquela pilha de mensagens enorme. Se uma pessoa falar uma coisa, outra vem aí e fala outra, mistura, conversa e ferrou. Quer dizer, se a Lana está falando lá, tentando marcar uma consulta, chega o Álvaro, se meteu no meio da conversa porque está querendo também. Já ficou complexo. Pronto, a complexidade está aí. Uma solução ela vai separar por pessoa e tal, tá tudo. Tá entendendo? Vocês têm que deixar isso claro, o que vocês estão criticando. Beleza? André, tu quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Acho que o pessoal já falou muito. Pronto. Tá confuso mesmo, mas acho que todo mundo já disse o que tinha que dizer. Tá bom, então. Obrigado. Massa, galera. Então, a próxima equipe.
Tá, pessoal? Quando estiver pronto, por favor, me avisem. Ou Próximo grupo tá aí? E pessoal, eh, medicamentos. oi. Tem ninguém do outro grupo? Tem Não? 26 pessoas aqui, é possível. Opa, alô, tô Avisa. escutando? Estamos sim Ah, aqui. opa. Estamos só organizando as últimas coisas aqui. Alguém deve começar a apresentar em breve. Opa, bom dia, pessoal. Bom Para dia. apresentação Vamos, do grupo Pedro. de administração de medicamentos agora, ou... Sim, só tem vocês, Certo. mas Beleza, estamos aguardando. perfeito. Que Posso deu uma travadinha na começar a internet contar aqui. o tempo? Pode sim. Ok, go. Bom, nós somos o grupo de administração de medicamentos e a gente vai fazer o pitch da gente hoje. A gente vai começar com esse fato chocante. Aproximadamente 5 pessoas morrem por minuto no mundo devido ao erro médico. Isso é um dado alarmante e, em cima disso, que a gente trabalha a nossa solução. Mas a gente não quer saber exatamente do mundo, a gente quer saber mais específico. Então, vamos olhar a realidade do Brasil. E aqui, em julho de 2021, registramos quase 500 mil judicializações devido a erro médico. Então, a gente tem esse quote aqui, essa frase desse médico. Ele é um médico bastante famoso na área acadêmica, ele tem estudos relacionados a essa parte de erros em administração de medicamentos. Ele afirma que todo paciente deve ter sua medicação admitida seguindo 5 direitos básicos. E aí ele tem essa frase, né? Uso controlado de medicamentos significa a droga certa, com a dose certa, pela rota certa, no momento certo, para o paciente certo. Então, os 5 tipos de erros de administração de medicamentos nos hospitais, e aí a gente está utilizando a fonte, normalmente, de uma pesquisa nacional, né? Isso foi um levantamento feito na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e mostrou que 77,3% dos erros na terapia de medicamentos são relativos a horários de administração de fármacos. Então, é um ponto que a gente já está batendo há um tempo, mas a gente sabe que esse tipo de erro é o mais comum. Não necessariamente é o mais perigoso ou que leva a mais prejuízos para o hospital, e por isso que a gente vai estar tratando de todos os erros na nossa solução, mas com certeza é um erro bem importante e é até estranho para a gente. Muitas vezes a gente não imagina que esse tipo de erro é o mais comum. E aí, quais são as causas desse erro? Então, os fatores que interferem na administração de medicamentos são interrupção por outros profissionais, mudanças não padronizadas nas prescrições médicas e sobreposição de diferentes tarefas desempenhadas pelo mesmo profissional. Eles estão direcionados e relacionados a fatores que desviam a atenção do profissional durante o preparo e administração da medicação. Então, o telefone fixo da instituição, o celular pessoal tocando, interrupção por outros profissionais, mudanças não padronizadas nas prescrições médicas e, principalmente, sobreposição de diferentes tarefas desempenhadas pelo mesmo profissional, como cuidados de higiene e conforto nos horários padronizados para a administração de medicamentos. Então, a solução utilizada atualmente, ela é bem precária e bem arcaica. Isso daqui é uma tabela, né, uma esquematização real aqui, inclusive desse mês, março de 2022, de uma equipe de enfermagem da Unimed. Os nomes ali estão censurados, mas basicamente isso é feito, além de ser algo manual e no papel, a gente pode ver que o horário é até meio inconstante, né, meio abrangente demais, diria, na verdade. Então, o plantão de uno ímpar cai para uma pessoa essa tarefa de identificação de almotolias
checagem da validações de etiquetas e, enfim. Se tiver 2 ocorrências dessa mesma tarefa nesse mesmo intervalo de tempo, a pessoa vai ter que cumprir os 2 ao mesmo tempo e isso é impossível, na verdade, na prática, né? Se tiver acontecendo alguma coisa nesse mesma faixa de horário ao mesmo tempo, vai ter um atraso e a gente já vê um grande problema relacionado a isso. E talvez, enfim, pelo que a gente pesquisou, esse problema é gerado principalmente pela dificuldade em organizar e estruturar isso daqui de forma hábil e satisfatória, né? Então, o gerenciamento da equipe de enfermagem tem alguns pontos aí que devem ser levantados relacionados a isso. Então, agilidade nos processos, eficiência na administração de medicamentos, a interoperabilidade e análise de desempenho da equipe são coisas que a gente quer trazer na nossa solução e a gente vai atacar diretamente para o que a gente vai estar trabalhando em cima. Então, a gente teve a ideia de resolver esses problemas através das seguintes funcionalidades. Primeiro, a gente quer garantir o controle da prioridade, fazendo com que o técnico de enfermagem que será atribuído a determinada tarefa esteja disponível naquele momento e, além disso, a gente garanta uma rotatividade da equipe. A tarefa hoje é gerenciada por aquelas anotações que a gente viu e semelhante a atendimentos em loja e em conjuntos com o enfermeiro-chefe do setor. Então, assim, é algo bem arcaico, bem realmente manual. A integração em tempo real com o prontuário, a gente busca minimizar erros por mudanças na prescrição do paciente e, dessa forma, toda atribuição de tarefas vai ser atualizada e feita de maneira inteligente, que vai optimizar os processos. A notificação de tarefa é algo também bem importante, onde o técnico de enfermagem vai receber no seu celular lembretes de tarefas a serem realizadas, um detalhamento sobre o paciente, o leito e a medicação a ser admitida, entre outros detalhes que vão contribuir para o atendimento. Indicadores de desempenho dos usuários, ou seja, uma ferramenta-chefe que terá dados o suficiente de todos os membros da sua equipe para auxiliar na tomada de decisão, e isso pode, no final do mês, recompensar aqueles que tiveram um melhor desempenho, por exemplo. Então, quantidade de atividades realizadas, tempo médio, quantidade de ocorrências nas atividades, etc. Isso daí, enfim, ficaria a cargo do hospital, mas essa é uma ideia que a gente teve. E a justificativa de não administração. Em caso de imprevistos, o enfermeiro pode registrar no aplicativo o motivo de não ter administrado um determinado medicamento, que vai auxiliar, inclusive, processos de auditoria que podem ser feitos analisando a nossa base de dados. Então, aqui, a gente tem um registro de uma tabela que foi impressa. Então, a gente tem essa tabela aqui, que é colada num quadro no hospital, e a gente vai ver que esse tipo de tarefa não é automatizada e requer esforço para ser realizada, um esforço manual, toma tempo, toma organização da equipe, e a gente poderia fazer isso de forma mais dinâmica, de forma mais automática. Então, esse auxílio de processo de auditoria foi o que a gente comentou, que também é uma contribuição a mais. Então, a estratégia da gente é ter uma comunicação com o hospital, uma integração entre o hospital e o nosso aplicativo, para a gente estar sempre em contato direto com o sistema que já está em vigor, mas também trazer as nossas adições por meio dessa solução. Então, vai ter essa comunicação, e eu acho que é isso que a gente tem para falar hoje sobre a nossa solução. Todo o tempo, menos 30 segundos. Ok. Estudantes, observações? Outros membros da equipe que queiram também contribuir com alguma coisa? Opa, bom dia. Estão ouvindo? Sim. Eu sou da equipe também, da mesma equipe de Pedro. E esse fim de semana, eu tentando, auxiliando a equipe, a gente estava tentando montar um esquemática de como é um sistema atual de hospital e etc, para a gente tentar ver exatamente os pontos de erro.
E assim, até para montar esse esquema é um pouco difícil, porque existem muitos sistemas diferentes que cada hospital ou unidade de saúde, enfim, pode utilizar dependendo do nível de tecnologia envolvido. Então, assim, já você só pode tirar uma falta de padrão enorme, porque, por exemplo, até pouco tempo atrás, falando com pessoas conhecidas, o próprio IMIP daqui não tinha prontuário eletrônico. Depois de muitos e muitos anos, está se implementando esse ano isso lá. Então, que é uma coisa que não é uma coisa tão antiga, mas que em outros lugares isso já existe há um bom tempo. Então fica muito difícil da gente ver esses erros, um erro mais geral, porque é uma variação considerável de tecnologia envolvida em cada um desses lugares. Então, assim, pelo menos na minha a experiência pessoal é difícil criar esse sistema único para que pode funcionar em qualquer lugar, pode ajudar bastante até em comunicação interhospitalar, né? Não só intra, mas inter. Ok. Mais algum aluno quer falar? Bom, então vou lá. Massa, pessoal. Eu acho que vocês estão bem encaminhados. Umas dúvidas que eu fiquei, assim, foi mais... Assim, primeiro, uma dúvida maior. Qual é a proposta única de valor de vocês? Eita, tava falando mutado. A nossa proposta única de valor é um sistema que vai se adequar à realidade do hospital e vai auxiliar nessa organização e administração de equipes. Então, a gente quer ser o mais flexível possível dentro do nosso aplicativo para o hospital conseguir se adaptar ou adaptar essa utilização à realidade dele. E a gente vai estar dessa forma, além de se adequando ao geral do que eles já fazem, a gente vai estar auxiliando e automatizando muito das decisões de organização que seriam feitas para equipes em UTI. Eu acho que está muito genérico, sabe? E está grande. Tá? Opa. Eu acho que a gente poderia definir melhor com o slide anterior, Didi. Dá uma volta aí. Eu acho que esse aí seria mais o foco da proposta única de valor, que seria agilidade nos processos da administração de medicamentos. E aí, isso tudo em conjunto com a eficácia, né? Seguindo aquela máxima que a gente viu no começo, que é o medicamento certo para o paciente certo na hora certa. Então, acho que aquela frase consegue resumir bem a proposta da nossa solução. Pronto, então precisa focar nisso. E assim, só lembrando, a proposta única de valor, ela foca no resultado que você quer ter. E eu focaria muito nessa questão de administração de medicamentos. Porque passa a impressão que vocês querem fazer um sistema para todo o hospital, que vai gerenciar um monte de coisa. Não dá para fazer isso em projetão, tá entendendo? Então, é melhor que vocês façam uma coisa massa, tipo, o melhor sistema, a melhor proposta de sistema de administração de medicamentos, que provavelmente não vai ser implantado no hospital, tá? Mas um gestor do hospital, quando vê, caramba, eu quero isso. Se vocês quiserem continuar o projeto, assim, vocês implantariam depois, tá entendendo? Do que fazer um negócio que é interoperabilidade, tem isso, tem aquilo, se conecta com não sei quem, porque isso é muito complexo. É melhor vocês mostrarem, criarem a melhor experiência de administração de medicamentos, e depois vocês veem, assim, se for virar um projeto, porque já tem várias equipes de projetão que continuaram depois, tá? Aí sim vocês vão se preocupar com integração, com coisa desse tipo. Tá entendendo? Quando a gente fala de integração, é que assim, a funcionalidade principal do nosso sistema dependeria de algum sistema que já funciona no hospital, como o prontuário eletrônico. A gente não ia conseguir fazer essa divisão de tarefas, saber qual é o medicamento para qual paciente, sem ter os dados
do sistema que já funciona no hospital, entende? Então, quando a gente fala de... Agora eu entendo, mas como está na apresentação, não, tá entendendo? Mostra a figura disso, ó. Tá aqui o nosso sistema. Tem uma coisa, a proposta única de valor, que é o que ela entrega. Olha, ela vai garantir a administração do medicamento certo, para a pessoa certa, no tempo certo. Agora, o que é o nosso sistema? O que é a nossa solução? É um app ligado no painel que está ligado no sistema de prontuário eletrônico, porque vocês podem criar uma interface JSON, alguma coisa assim, tal, que se comunica com... Aí diz, olha, nossa primeira versão do sistema vai funcionar com prontuário eletrônico tal. Tipo, um só, basta um. Tá? Então, vai vir o JSON do prontuário eletrônico, a gente vai pegar esse JSON tal e joga para lá. Deixa isso claro, tá entendendo? Não precisa ser para todos os prontuários eletrônicos. Mostra que a experiência funciona. Tá entendendo? E o outro foi um detalhe. Ô, Cris, rapidinho, porque só para tu não mudar de assunto, é porque eu acho isso crítico de interação com os sistemas, porque em saúde a gente tem o problema da segurança dos dados. Então, é muito importante que vocês tenham essa parceria ou já de um prontuário específico, ou ter um padrão de dados que tem que vir do prontuário para o prontuário eletrônico comunicar, porque senão vocês vão ter que trabalhar com a parte de segurança de dados, criptografia. Então, tem que ver qual a importância disso para o MVP e ter essa comunicação com os prontuários eletrônicos e ver a variabilidade de prontuários eletrônicos que vocês teriam comunicação. Então, para o MVP é melhor focar em um tipo ou em um tipo de dados que eles têm que dar, do que botar isso como característica principal. Mas nesse ponto, Alana, assim, eu preferia que eles focassem na experiência. Então, por isso que, tipo, zero, fazer porque não vai ser implementado, tá entendendo? Já resolvia. Porque não vai ser implantado no hospital, provavelmente, não vai dar tempo. Então, se eles disserem, olha, a experiência é assim, tal, a integração é assim, beleza. Se eles forem botar no mercado, aí sim, aí, olha, mas a criptografia talvez não vá prejudicar a experiência, tá entendendo? Mas eu concordo, tem que ter assim, olha, a gente vai fazer seguindo o padrão do prontuário eletrônico tal. Mesmo que tenham 10, a gente só vai fazer para um, para mostrar que funciona. Tá entendendo, pessoal? Isso, de acordo. Porque se funcionar, você pode ter, agora eu vou adicionar um módulo que funciona para o prontuário 2, agora para o prontuário 3, agora para o prontuário 4. Então, isso só não dá tanto destaque para essa interoperabilidade, né? Que é essa interação entre todos os sistemas que vocês falaram, né? Todos os sistemas de hospital se comunicando. Que aí isso é outro problema, que aí se for esse o problema que vocês querem focar, só isso é um problema. Só para não misturar os problemas, é isso que eu estou também falando. Isso. Mas foca como é que vai funcionar agora. Pô, vai ser fácil. Por exemplo, a galera usa um painel. Por que usa um painel? Para todo mundo ver. Como é que vocês vão resolver isso? É no app? Vai ter uma TV lá com as informações? Tá entendendo? Então, pense nessa experiência da administração de medicamento e diga, ó, tem que se integra aqui. Mas aí o pessoal pode criticar. Não, mas tem 10 sistemas. Não, mas a gente está validando primeiro com um. A experiência sendo boa e a gente continuando como negócio, se for o caso, a gente integra com outros. Tá claro para vocês isso aí, pessoal? Sim, ficou claro, professor. Então, foque na parte que é mais inovadora. E aí me dá a impressão que vocês têm um monte de coisa aí, análise de desempenho, eficiência, tal, agilidade nos processos, assim. Tem um bocado de coisa, ver se vocês conseguem primeiro deixar claro como é que vai ser a experiência de administrar aqui porque pode ser, olha, é com segurança, a gente faz assim com segurança. Pô, ele tem um mecanismo que impede de dar o medicamento errado para o paciente errado. E o mecanismo tinha lá, porque o medicamento não foi administrado. Talvez analisar o desempenho da equipe seja secundário, ou não sei, tá entendendo? Mas eu ainda estou sentindo um pouquinho, acho que estão no caminho certo, mas ainda estou sentindo um pouquinho de, tipo, tá tentando mais fazer muita coisa do que fazer uma coisa de forma inovadora super bem, tá entendendo? Pode ser que eu esteja enganado, mas passou um pouco essa impressão. Colegas? Eu estou na mentoria do grupo, eu vou conversar com eles a semana, eu estou anotando aqui as coisas também, concordando e anotando.
Ok, já também. Beleza, então terminamos, né? Perfeito, obrigado, professor. Isso. Sim, terminamos. Se ninguém tem Vamos mais voltar lá para comentários, é aguardar